Olá a todos, espero que estejam todos bem de saúde. Sou Cieca dos Santos, estudante de Medicina e um dos membros da Raciomed. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a introdução à histologia geral. Vamos lá. Eis o nosso sumário, eis os nossos objetivos, que no final da aula de hoje todos devem conhecer os métodos de preparação da amostra e do tecido epitelial de revestimento. Aqui nesse meu slide está apresentado os 4 tecidos básicos e para este ano apenas estudaremos 3 tecidos, dos quais que nós temos o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso vai ser assunto para a histologia especial. E aqui alguns métodos importantes para o estudo de histologia. É importante sempre apontar, durante as aulas, fazer alguns apontamentos importantes sobre aquilo que o professor explica. Fazer alguns resumos básicos, depois de ter lido tanto a matéria, o slide e o livro, e consultar várias referências para que enriqueça a vossa mente com conhecimentos histológicos. Não se baseie apenas em slides, não seja apenas decorador de slide, mas estudem para aprender. E é sempre bom ter manual de aulas práticas e exercitar sempre. A Raciomed tem na sua biblioteca um manual prático muito eficiente. E é sempre bom estudar antecipadamente e discutir em grupo. Devem saber que na avaliação, para avaliação, 60% corresponde à prova teórica, na qual serão feitas algumas perguntas, geralmente são perguntas de escolha múltipla, e a prática terão algumas imagens que deverão legendar as mesmas imagens. Lembrando que o tempo é importante. Quanto mais preparado você for, melhor ainda. Então, o que é essa nossa histologia? A histologia, também conhecido, ou podemos chamar de anatomia microscópica, vai ser o estudo das células e dos tecidos do corpo. Ou seja, é o estudo do tecido. E nós temos que saber que o tecido é composto tanto pela célula e por tudo que tiver à volta da célula, ou seja, a matriz extracelular. Então, quando eu junto o tecido e a matriz extracelular, quando eu junto célula e matriz extracelular, eu tenho o nosso tecido. E temos que saber que as nossas células, o tamanho é muito menor. Então, como a célula é o tamanho muito menor, então temos que usar alguns métodos para o seu estudo. E um dos métodos mais utilizados é um método através de um microscópio. E hoje vamos ver como é que é feito desde a preparação até o estudo da nossa célula, ou do nosso tecido neste caso. Então aqui nós vimos o nível de organização da matéria e a histologia vai estudar o tecido, focando-se no tecido. Então aqui nós temos as etapas do processamento histológico. Nós temos a fixação, a desidratação, a clarificação, inclusão, microtomia e coloração. Lembrando que nós temos que pegar um pedacinho do tecido, poder colocar em algum método ou algum equipamento, nesse caso microscópio, para nós podemos ver a estrutura desta mesma célula. Então, para isso acontecer, temos que seguir estes todos os passos. Vamos começar com fixação. Para que serve uma fixação? Simples. A fixação tem duas funções. A primeira função, ele endurece a célula, ou seja, ele faz com que a célula não seja autodestruída. Porque quando uma das nossas tecidos é retirado do organismo, ou seja, quando ele é desassociado do suplemento sanguíneo e nervoso, então que nós vamos ter uma autodestruição. Então, para evitar isso, nós usamos os meios de fixação. E além disso, ele permite com que haja a preservação da estrutura. A fixação pode ser tanto físico e químico. O mais utilizado é o químico, e uma substância que nós usamos é o formol, ou formaldeído. Podemos também usar o glutaraldeído, como mostra aqui o tecido dentro de uma solução fixadora. Além disso, não esquece também tem a fixação química, a fixação física.
O mais utilizado é por congelamento. Aquele mais utilizado no bloco operatório, quando quer se fazer um estudo mais rápido. Depois temos a desidratação. Como a própria palavra diz, é retirar a água do tecido. Então, para isso, não utilizamos o álcool, mas com percentagem crescente. Ou seja, vamos começar com 70%, vamos ir para 95% e até 100%. Tá bom? Então, isto é a sequência para nós desidratarmos. Aqui mostra com 70%, 90% e 100%. É só para ilustrar. E nós temos a clarificação ou a diafanização. O que acontece? Este álcool que desidratou deve ser retirado. Então, para ser retirado, nós usamos algumas substâncias, como o xilol. É muito utilizado para tentar retirar este álcool. E ao retirar este álcool, ele clarifica. Por isso, ele está chamando de clarificação. Ele torna o tecido esbranquiçado. E aqui nós temos a inclusão, na qual é pegar o tecido e colocar em blocos de parafina. Isso é importante sim, porque através dos blocos de parafina que nós vamos conseguir cortar. E como que é feito a corte? O corte é através da microtomia, que é um aparelho especializado para fazer cortes finos. Assim conseguiremos utilizar esses cortes finos para observação. Depois disso, nós temos que colorar, porque a maior parte dos nossos tecidos são incolores, não tem uma cor, então temos que corar. Como é que nós coramos? Nós temos o princípio de basofilia e acidofilia, ou seja, nós vamos ter as estruturas que vão ter mais afinidade com bases ou corantes básicos, vão ser basófilos. Se uma estrutura tem afinidade com corante básico, isso quer dizer que na constituição do meu tecido temos ácido. Por exemplo, o núcleo contém DNA, ácido ribonucleico. Então, este ácido aqui, ou seja, o núcleo como assim, ele vai ter uma afinidade mais com corantes básicos, logo vai ser basófilo. E o mesmo equivale com acidófilo. Por exemplo, os corantes mais utilizados é a hematoxilina e a eosina. Lembrando que a hematoxilina é basófilo, logo ele vai corar o núcleo, como vê a cor violeta, e vamos ter a eosina, que é um corante que tem afinidade, que tem uma afinidade acidófila, ou seja, ele vai corar as estruturas que tem esta afinidade. Logo, nós falamos, por exemplo, do nosso citoplasma. Então, citoplasma é eosina e, como vê aí a cor, que é o cor de vinho, ou outros falam de cor mais vermelha, um pouquinho mais vermelha, mas em suma, nós vamos ter violeta, marrom, vamos ter violeta ou vamos ter azul da hematoxilina e uma cor mais vermelhada, quase cor de vinho, vamos ter a eosina. Essas são as tonalidades, tá bom? Mas não se foque muito nas tonalidades. E vamos ver como é que aparece nos tecidos, tá bom? Então, aqui nós temos algum espaço para o microscópio óptico e eletrônico. Lembrando que nós temos vários métodos de microscopia, mas o mais utilizado é o óptico e o eletrônico. Podemos usar, por exemplo, de fluorescência, por aí vai, também são utilizados. Mas o que não utilizaremos mais é o microscópio óptico. E outras técnicas. Uma das técnicas também muito importante é a técnica de histoquímica ou imunohistoquímica, na qual nós colocamos uma reação anticorpo e proteína, anticorpo antígeno. E este método ele vai marcar aquelas substâncias, ok? Então, isso é um método muito utilizado, muito utilizado. Então, nós vimos, por exemplo, aqui, nós temos microtúbulos vistos. Houve uma reação de anticorpo antígeno. E como já falamos aí mais passado, é que no tecido nós temos célula e matriz extracelular, e matriz nós temos várias moléculas. E o organismo humano, como eu disse, são 4 tecidos básicos. E vamos falar um pouquinho do tecido epitelial, um resumo rapidinho. O tecido epitelial
é um tecido que é formado por células justapostas, ou seja, uma célula unida uma da outra. Então isso já nos dá uma visão que ele vai ter pouca matriz extracelular. Além disso, ele vai ter poucos vasos, ou seja, não vai ter vasos neste caso. Por que não vai ter vasos? Imagina se eu tenho pouca matriz extracelular, então os vasos ocupam espaço. Logo, tem pouca probabilidade de ter vasos aí. E nós vamos perguntar, mas um tecido sem vaso, como é que ele vai sobreviver? Não vai. Por isso, abaixo de cada tecido epitelial tem sempre um tecido de suporte, que é um tecido conjuntivo, tá bom? Então aqui nós vimos tipo, que pode ser um epítelo simples, stratificado, que é pavimentoso, até prismático, e isso vai ser muito bem falado nas aulas seguintes. Aqui alguns exemplos de simples pavimentoso, aqui nós vimos simples cúbico, e aqui ele continua mostrando alguns exemplos, para ver que aqui eu tenho rosa, e aqui eu tenho violeta, chama de azul. Então você consegue ver que aqui nós temos a aplicação da hematocilina e eosina. Então você vê em rosa o citoplasma, então aí nós temos a eosina, e aqui o nosso, aqui está mais, não diz azul, mas mais para violeta, nós vamos ter a hematocilina corando o núcleo, tá bom? E aqui ele mostra um pouquinho também o nosso epitélio, aqui abaixo o tecido conjuntivo, que eu disse, como ele é vascular, então ele tem um suporte do tecido conjuntivo. E aqui algumas especializações, como os microvílulos, esterocílios, flagelos, que nós podemos ter no nosso polo apical, aqui, vai para cima. E aqui um pequeno jogo que eu deixo para vocês, sobre o tecido epitelial. Eis as referências bibliográficas que utilizamos para elaborar este pequeno slide. Não se esqueçam de visitar sempre as nossas páginas, curtir, compartilhar com seu amigo e muito obrigado.